irmãos, graça e paz, boa noite, tudo bem? Nós estamos começando mais um culto, hoje é quinta-feira, estamos aqui realizando os nossos cultos online no Ministério Proscanel e para nós é um prazer muito grande ter você conosco, participando pelas redes sociais. E eu quero, nesse momento, antes de nós iniciarmos o louvor, a adoração, quero ler uma passagem que está em 1 Coríntios, no capítulo 3, e versículo de número 16, que diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu acho que esse período, esse momento que nós estamos enfrentando, é um momento para nós tirarmos uma grande lição, que o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com o Senhor, ela não está limitada entre quatro paredes ou um local específico, mas, na verdade, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus. Então, independente de onde você esteja agora, se você está na sua casa, se você está no seu trabalho, se você está em um hospital, você pode invocar o nome do Senhor, você pode aí onde você está, levantar um altar de adoração ao nosso Deus. Então, nessa noite, eu convido você a adorar ao Senhor, eu convido você nessa hora a parar tudo que você está fazendo e em nome de Jesus, oferecer a sua adoração àquele que é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Amém? Antes de nós iniciarmos, eu quero orar com você. Feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, neste momento. E pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, Pai. Oh, Pai, que possamos, Senhor, independente de onde estivermos, Senhor, possamos oferecer a Ti, oh Deus, adoração, Pai. Uma adoração, oh Deus, de todo o nosso coração. Senhor, que possamos levantar um altar de louvor e de adoração a Ti nessa hora, neste momento. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Senhor, vá de encontro, Senhor, a cada vida, a cada família. Senhor, oh Deus, em nome de Jesus, vem com o Teu poder, com a Tua glória. Habita, Senhor, no meio dos louvores, no meio da adoração neste momento. Em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Vamos adorar o Senhor. nossa adoração, Senhor, ao único
Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Adoremos aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, o nosso Rei Jesus. Glória a Deus. Nesse momento, nós passaremos para o momento da ministração da palavra de Deus. Não saia daí, fique aí sentado na sua sala, no seu quarto, onde você estiver. Deus tem uma palavra poderosa para você essa noite. Amém? Queridos, boa noite. Mais um culto onde vocês estão em casa e nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Independente do local, independente se estamos reunidos como igreja ou não, nós estamos aqui para adorar ao Senhor. E mais uma vez a palavra do Senhor será ministrada, e a nossa oração é que a palavra de Deus possa entrar na sua casa, possa abençoar a sua família, em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Marcos 2, a partir do versículo 1. Nós vamos falar sobre, o título da minha Bíblia é Jesus cura um paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Agora vamos pular para o versículo 11, aonde diz assim: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Senhor Deus e Pai,
nós queremos pedir nesta noite, Senhor, que a Tua palavra, Deus, que a Sua palavra entre agora, Senhor, em cada lar. Deus, que fale, Pai, em cada coração, que o Teu Espírito Santo tenha total acesso, tenha livre acesso, Senhor, sobre cada família, em nome de Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, faça agora mudanças, que a Tua palavra traga, Senhor, renovo, que a Tua palavra, que é viva, traga, Senhor, transformação, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, e que eu seja apenas um instrumento, Deus, usado por Ti, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem, ela é conhecida por todos, mas o que eu quero falar aqui é sobre aqueles 4 homens. Aqueles 4 homens que foram até Jesus levando o paralítico em uma maca. E eu quero falar sobre todo o esforço, sobre todo o amor ali envolvido, sobre tudo que eles fizeram para que eles chegassem até Jesus. Lembrando que no versículo 5 do capítulo 2 de Marcos, que nós lemos, o escritor diz, vendo a fé que eles tinham. Então tudo aqui, aquele homem só foi possível chegar até Jesus mediante a fé que aqueles homens tinham. Pois bem, a palavra de Deus diz que quando Jesus entrou novamente em Cafarnaum, a notícia se espalhou. E eu acredito que se espalhou de uma maneira muito rápida, porque a palavra relata que a casa estava lotada, estava cheia. E a notícia também chegou para aqueles 4 homens. E eu imagino que eles já conheciam aquele paralítico de longas datas, ou talvez até eles apenas o viam, ou talvez até eles tinham ouvido falar de um paralítico. A Bíblia ela não fala sobre o relacionamento que eles tinham, mas fala que aqueles 4 homens se preocuparam em ir até o paralítico. Eles poderiam ter dito, poderiam ter encontrado ele e falado assim, Jesus chegou, Jesus está na nossa cidade. E que pena, não é, que você não pode ir até ele. Que pena que você está aí deitado em sua maca e você não tem como ir até Jesus. É uma pena, mas nós iremos lá. Nós iremos lá porque Jesus sempre tem uma palavra de vida. Porque Jesus, aonde Jesus está, alguma coisa sempre acontece, algum milagre. O Senhor, Ele tem palavras. Então nós iremos e você fica aí, porque infelizmente você não pode ir. Eles poderiam ter feito isso, mas a palavra relata que não foi isso que eles fizeram. Eles foram até o paralítico e eles buscaram para que ele fosse junto até Jesus. E eu imagino que quando eles chegaram lá, eles chegaram felizes, falando, vamos, Jesus está novamente aqui. A palavra de Deus diz que ele estava em uma casa, estudiosos dizem que era a casa de Pedro, e eles poderiam ter dito, Jesus chegou e Jesus está na casa de Pedro. E talvez o paralítico, por estar há muito tempo ali, poderia estar, sabe, desacreditado, acomodado, desanimado. E ele poderia até ter dito, não, pode ir vocês. Eu estou bem aqui do jeito que eu estou. Porque lembrando que a palavra de Deus diz que Jesus vem da fé deles, daqueles 4 homens. Mas eles foram ali e eles incentivaram o paralítico. Nós vamos sim. E a palavra de Deus diz que eles pegaram a maca, né? Cada um pegou em uma ponta, imagino eu, e foram levando. Eu não sei quão longe era, eu não sei quantos quilômetros, qual era o percurso, mas eu sei que eles foram a pé, e isso demanda grande esforço, grande peso. E aqueles homens foram, levaram em uma maca, e chegaram até a
casa de Pedro. Chegando lá, outra dificuldade. A palavra de Deus diz que estava lotada a casa. E não tinha fila de prioridade. Você é paralítico, você entra primeiro. Você é cego, você entra primeiro. Você é aleijado, você entra primeiro. Não. A multidão inteira queria estar ao lado de Jesus. A multidão inteira queria ouvir Jesus. Claro que tinham lá também doutores da lei que queriam pegar Jesus em alguma falha. Mas eu acredito que, no mais, o que tinha ali eram pessoas sedentas de ouvir o Senhor Jesus. Então, ali não tinha uma fila de prioridades, não. Todo mundo tinha que tentar de qualquer forma. E aqueles homens viram que a casa estava cheia, a porta estava bloqueada, não tinha como entrar. Mas nada paravam eles. Eles tinham ali uma missão. Eles estavam ali querendo chegar até Jesus. E eles olharam em volta, acredito eu que eles olharam em volta, e de repente eles viram que tinha uma escada, porque era costume ter. Ou era uma escada fixa, ou era uma escada móvel, mas havia uma. E a escada não era uma escada, era uma escada comum. E eu fico imaginando como que aqueles homens fizeram para subir com uma maca. Foi muito difícil. Eu acredito que subiram 2, abriram o telhado e depois puxaram e 2 embaixo. Eu acredito que eles amarraram o paralítico na maca, senão o homem iria cair. Eu acredito nisso tudo. Então, foi muito esforço. Demandou muito esforço. Mas eles conseguiram chegar até Jesus. A palavra de Deus diz que eles abriram, tiraram o telhado, desceram com o paralítico na frente de Jesus. O paralítico ali, ele não tinha como ir sozinho. Aqueles homens foram a extensão do paralítico. E através da vida deles, aquele paralítico apenas não alcançou somente a cura, mas ele foi perdoado de todos os seus pecados. Louvado seja Deus. Eles poderiam ter chegado lá, como eu disse, e falado: não, nós iremos, você não pode, fica aí. Mas não, eles chegaram lá e eles viram que ele não poderia ir, e talvez ele disse: eu não tenho como ir. Mas eles falaram: não, nós vamos levar você. Talvez o paralítico, ele tenha falado: mas eu não tenho como chegar até lá, eu não tenho como andar. E eles: não, nós seremos as suas pernas. Mas eu não posso, eu tenho medo. Nós seremos a coragem que você precisa, nós seremos a ousadia que você precisa ter, nós seremos a força que lhe falta. E talvez quando ele chegou, ele falou assim: mas eu não acredito que eu possa ser curado. E aqueles homens falaram: nós seremos a sua fé. Se lhe falta fé, nós seremos a sua fé. Tanto que quando eles chegam, os 3 evangelhos falam, Mateus, Marcos e Lucas, que Jesus, vendo a fé deles, a fé que faltava no paralítico, aqueles homens tinham. A força que faltava no paralítico, aqueles homens doaram para aquele paralítico. E sabe o que é lindo de ver todo esse esforço? Porque eu acredito que houve um grande esforço. Eu acredito que aquele homem não era leve. Eu acredito que o caminho não era tão próximo assim. E houve um grande esforço. E nós vendo esse esforço, a gente consegue perceber que aquilo não foi algo feito por causa própria. Quando nós fazemos alguma coisa diante de uma necessidade que nós temos, é uma coisa. Mas a gente demandar tanto esforço por conta da necessidade de outro,
é coisa rara hoje em dia. E é coisa linda quando a gente encontra isso. Se pôr no lugar do outro. Não medir esforços. É você ser agente de milagre na vida de alguém. É você amar aquele próximo como a si mesmo. E quando a gente fala sobre isso, a gente lembra de Neemias. Neemias tem uma história linda. Neemias, ele vivia em Suzã. Neemias, ele era copeiro pessoal do rei Artaxerxes. Muito difícil falar. Ele era copeiro pessoal do rei, membro da corte real. Ele tinha grande influência e grande prestígio. Copeiro era aquele que estava junto com o rei, era aquele que quando o alimento chegava, que quando a bebida chegava, ele era aquele que provava para ver se o rei poderia comer. Então era um cargo de confiança. Porque um copeiro, ele poderia envenenar o rei, porque ele tinha livre acesso aos alimentos do rei. E Neemias, ele tinha total confiança do rei. Neemias ali estava bem, muito bem acomodado, vivia na corte real. Neemias tranquilo. E chega o irmão de Neemias, Hanani. Chega junto com outros homens de Judá. E Neemias procura saber como estão o povo de Jerusalém. Como que eles estão e como que está a cidade. E Hanani fala: poxa, meu irmão, as notícias que eu tenho não são muito boas. O povo foram livres do cativeiro, mas o povo está sofrendo muito. O povo está na miséria e a cidade está toda destruída. A cidade, os muros foram derrubados, as portas da cidade, elas foram queimadas. Então não está nada bem lá. Não está nada bem, o povo está sofrendo grande humilhação. Neemias poderia ter dito: ah, irmão, então fica aqui. Olha, eu tenho acesso aqui total, eu tenho certeza que o rei, ele vai te dar uma casa, que o rei, ele vai te dar comida, que o rei, ele vai te dar um cargo. Fica aqui. Os nossos pais já foram sepultados lá, nós não temos mais nada naquele lugar. Eles que lutem, eles poderiam, Neemias poderia ter dito isso, mas ele não disse. A palavra de Deus diz que quando Neemias ouviu todo o relato que o seu irmão falou, ele sentou e chorou. Neemias, ele se colocou no lugar daquele povo. Ele sentiu a dor que aquele povo estava sentindo. E não foi só isso que Neemias fez. Neemias sentou, chorou. A palavra de Deus diz que ele jejuou por alguns dias, orou ao Senhor e foi falar com o rei, porque algo deveria ser feito. E Neemias queria ser esse agente de milagres. Neemias queria ser esta pessoa que levaria a mudança, que levaria a transformação, que iria lá e iria refazer aquele lugar. E Neemias chega até o rei, lembrando que Neemias era apenas copeiro. Apenas um copeiro. Mas Neemias chega até o rei e ele diz assim: se for do agrado do rei, eu gostaria de ir até onde os meus pais estão sepultados. E o rei pergunta para ele: quanto tempo você acha que isso demora? E ali eles acordam um tempo entre eles. E Neemias, ele vai além. Neemias, ele fala assim: então, se for do agrado do rei, eu gostaria de levar umas cartas. Uma carta aos governadores, porque a carta com selo real tem uma grande influência. Uma carta aos governadores, para que eu possa entrar com livre acesso e chegar até Judá. Uma carta para Asaf,
para que ele me forneça madeiras, para que eu possa arrumar os muros, as portas da cidade, e para que eu também faça uma residência para mim. E o rei deu tudo o que Neemias pediu. E lá foi Neemias. Neemias era apenas copeiro. Mas naquele momento, Neemias ele foi transformado em engenheiro. E a palavra de Deus diz que logo depois de engenheiro, Neemias passou a ser governador da província em Jerusalém. Neemias estava ali lutando por uma causa que não era dele, somente dele. Ele estava se pondo no lugar daquele povo. Ele estava indo como uma extensão. Ele estava indo para aquele lugar para poder fazer a diferença naquele lugar. E Neemias, ele somente não reergueu, se você ler toda a história. Ele não reergueu somente no aspecto físico, os muros e os portões. Mas Neemias reergueu a história e a adoração daquele povo. Quando a gente lê toda a história, a gente vê ali que era um povo que vinha de um cativeiro babilônico, e eles que estavam ali desacreditados do povo que eles eram. Imagina, homens que não poderiam mais cuidar da sua família, mulheres que viram os filhos sofrendo. Eu acredito que nem amor próprio eles tinham mais, de tanta humilhação que eles estavam passando. Neemias reergueu a adoração, a fé, a confiança e o relacionamento com Deus. Quando a gente lê mais o livro, a gente vê que o povo estava tão sedento de Deus, que quando Esdras, o sacerdote Esdras, ele começa a ler a lei que Deus tinha instituído a Moisés, e o povo está ali todo reunido ouvindo, a palavra de Deus diz que Esdras começou a ler no raiar do dia, e quando já era por volta de meio-dia, ele ainda estava lendo e o povo estava ali. Neemias precisou falar: vamos, gente, vamos comer. Vocês precisam comer, repartam entre si, porque por eles estavam tão sedentos, que eles iriam ficar ali tempos e tempos, ouvindo a leitura da lei que Deus tinha instituído. E quando a gente lê um pouquinho mais, e a gente chega no capítulo 12 de Neemias, no versículo 43, diz que os sons de alegria de Jerusalém poderia ser ouvido de longe. Há quanto tempo que aquele povo não vivia essa alegria? Há quanto tempo que aquele povo não vivia momentos assim? Mas Neemias foi ali como um agente de milagres. Neemias foi ali e ele devolveu alegria. E não foi uma simples alegria, porque a alegria, quando vem do Senhor, é uma alegria em abundância. E Neemias, ele devolveu essa alegria, que a palavra de Deus diz que eles poderiam ser ouvidos de longe. Tamanha alegria que Neemias levou para aquele lugar. Tamanha alegria. E nós entendemos essa extensão que nós devemos ser ao nosso irmão. Quando a gente lê, e eu gostaria de que nós lêssemos Romanos 12, o capítulo 4 e o capítulo 5, que diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que nós temos um corpo
Nós somos constituídos, nós temos perna, nós temos braço, nós temos cabeça, nós temos orelha, nós temos dedos. E se uma dessas partes se machuca, se eu bato o meu dedinho na pontinha do sofá, o meu corpo inteiro sofre. É impossível a minha cabeça não sentir a dor quando eu bato o meu dedo. O corpo inteiro sofre. E assim somos nós, o povo, a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós formamos um corpo. E quando um sofre, todo o resto sofre. Quando um está passando por dificuldade, não importa onde ele esteja, todo o resto sofre junto. Em Cristo nós somos assim, um só corpo. E para terminar, eu gostaria de contar a experiência que a minha filha Gabi teve lá no Descende. Descende foi um evento que teve aqui no Brasil, um evento evangelístico, um evento cristão. E ela estava lá, e quem a conhece sabe que ela é muito espontânea, sabe que ela pula, sabe que ela grita. Sabe que quando ela adora ao Senhor, ela se joga mesmo. E lá ela estava adorando ao Senhor da forma dela. E ela começou a gritar. Igual ela grita aqui, ela grita em qualquer lugar. E ela começou a gritar. E de repente ela falou que tinha um moço na frente. E o moço virou para ela. Aí ela... Desculpa, moço, desculpa. É que eu sou assim mesmo, eu sou muito espontânea, eu grito mesmo. Aí ele falou, não é isso. É que eu tenho nódulos. Se eu gritar, é perigoso os meus nódulos romperem. Então eu não posso gritar, mas pode ficar à vontade. E ela gritando, né? Gritando, pulando, dançando, porque quem vê o vídeo vê que foi uma coisa extraordinária. E de repente, em um certo momento, o rapaz vira para ela. E o rapaz vira para ela e ele fala assim: você pode gritar por mim? Você pode gritar por mim? E ela falou que ela começou a gritar. E ela colocou a mão nele e ela gritava e ele chorava. Ela gritava e ele chorava. E ela gritando e alguma coisa estava acontecendo dentro dele porque ele estava chorando. A presença de Deus estava ali sendo manifestada porque naquele momento eles eram um só corpo. Naquele momento eles eram um só corpo. Ela foi a extensão daquele rapaz. Ela foi a voz que ele não podia. Ela foi o grito que ele não podia dar. E foi tão extraordinário que ela gritava e ele chorava. Ela gritava e as lágrimas desciam, como se ele estivesse desabafando, como se ele estivesse gritando. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Para você ser a extensão daquele que precisa. Hoje você não pode fazer nada. Hoje você tem que ficar na sua casa. E nós pedimos como igreja, fique na sua casa. Mas como tem sido a sua vida diante dos seus irmãos? Diante daqueles que precisam de você? Diante daqueles que são o seu próximo? Como tem sido? E como será daqui para frente? Como será daqui para frente? Com essa frase, eu quero terminar dizendo para que você seja a possibilidade na impossibilidade de alguém. Eu vou repetir para você gravar, aleluia. Seja a possibilidade na impossibilidade da vida de alguém, porque nós somos o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça e nós somos os membros do corpo de Cristo. Aleluia. Aleluia. Oh Deus,
Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra se revela, Senhor, às nossas vidas. Deus, que o Senhor traga agora sobre nós, Deus, a consciência de quem nós somos, de como nós estamos, Deus, e o Senhor que é Pai de todos e sobre todos e em todos, é aquele que cuida, é aquele que zela, é aquele que vela, Senhor. Deus, que essa palavra possa penetrar aos nossos corações, começando de mim, e que nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e que nós possamos nos doar, Senhor, ao nosso próximo. Pai, que nós possamos fazer a diferença na vida de alguém. Deus, que nós possamos ser a possibilidade na vida daquele que não pode. Em nome de Jesus, nos usa, Senhor, como Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja feita.
Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Muito obrigado você que participou até o final com a gente. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Estenda a tua mão aí na sua casa. Que o amor de Deus, que a graça, que a comunhão e a misericórdia do Senhor estejam sobre a sua vida, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu quero só relembrá-lo, as nossas lives, elas serão transmitidas nas quintas-feiras, às 20 horas, e também aos domingos, às 18h30. Então, eu tenho um encontro marcado com você no próximo domingo, às 18h30. Eu conto com a sua participação. Deus abençoe a sua vida. Fiquem na paz.